No século XII, algumas inovações agrícolas causaram um aumento de produtividade. O excedente da produção facilitou o crescimento demográfico da população medieval, incentivando o comércio, dinamizando a economia e promovendo a urbanização na Europa. A expansão do comércio fez surgir um novo grupo social, que trabalhava com o comércio de mercadorias ou serviços. Isso trouxe uma possibilidade para os servos de mudar de vida, mudar de ocupação. As mercadorias chegavam do Oriente nos portos de Gênova e Veneza. Isso trouxe bastante prosperidade para essas cidades. De Gênova e Veneza, as mercadorias se espalhavam pela Europa, seguindo as antigas estradas romanas. No cruzamento dessas estradas foram surgindo feiras. Muitas delas ocorriam nas cidades que já existiam. As estradas passavam dentro de muitos feudos, e as cidades que foram surgindo também eram dentro de alguns feudos. Os senhores feudais cobravam pedágios e cobravam taxas senhoriais dos comerciantes. Era interessante para esses comerciantes que suas cidades fossem livres e as estradas seguras e sem taxas. Para conquistar a autonomia das cidades, muitos comerciantes contrataram mercenários para lutar contra os exércitos dos senhores feudais. Na maioria dos casos, os comerciantes fizeram alianças com os reis. Essa aliança era um acordo bom para ambos os lados. Os reis passavam a cobrar impostos das cidades, para assim poder contratar um exército maior e impor aos senhores feudais suas leis. Para os comerciantes era uma boa solução, pois não pagavam mais aos senhores feudais, nem as taxas senhoriais, nem pedágios, e tinham segurança nas estradas, garantida pelo exército dos reis. Assim vão surgindo os exércitos nacionais. Essas cidades medievais eram chamadas de burgos, que é uma palavra germânica para cidade, assim como feudo é uma palavra para terra. Por isso, existe na Europa várias cidades chamadas burgo, ou burg, ou em inglês bury, tais como Hamburgo, Estrasburgo, Rotemburgo, Edimburgo, Canterbury, etc. Os comerciantes que viviam nesses burgos eram chamados de burgueses, e a burguesia era esse grupo que não se encaixava na sociedade tripartida, sendo aqueles que viviam do comércio. Esses burgos cresceram desordenadamente, com ruas estreitas, tortas e casas muito próximas umas das outras. Não havia água encanada, nem coleta de lixo ou rede de esgoto. A falta de higiene era comum. Por causa da circulação de mercadorias valiosas, essas cidades tinham muralhas para proteger os mercadores e seus produtos. Havia portões de acesso que controlavam a entrada e saída dos visitantes estrangeiros. Essas cidades tornaram-se centros econômicos e financeiros, vinculados a rotas comerciais e produção agrária. Para proteger os serviços e garantir os preços, os comerciantes organizaram-se em associações. Havia dois tipos de associações: as corporações de ofício, que unia pessoas da mesma profissão, por isso o nome corporação de ofício, e as guildas, que eram associações de comerciantes. Um exemplo dessas guildas foi a Liga Hanseática, que era uma associação de comerciantes das cidades alemãs. Com o surgimento e mais tarde o enriquecimento da burguesia, surgiu a necessidade de criar colégios que educassem os filhos desses burgueses. Mas precisavam ser lugares laicos, uma vez que apenas os nobres podiam tornar-se do clero, e por isso estudar em escolas eclesiásticas. Dessa forma surgiram as primeiras universidades. Com a derrota nas cruzadas, as peregrinações à Terra Santa ficaram mais difíceis, caras e perigosas. Dessa forma, ficaram mais comuns as peregrinações a centros religiosos no Ocidente, tais como Roma e Santiago de Compostela, na Espanha.
Mas outras cidades receberam relíquias religiosas vindas da Terra Santa, tornando-se também centros de peregrinação. Como as peregrinações traziam a circulação de pessoas e aumentavam o comércio, as cidades medievais passaram a construir lindas igrejas para estimular as peregrinações. Dessa forma, surgiram as catedrais, construídas com dinheiro do comércio pela burguesia das cidades. Esse renascimento comercial e urbano, que começou a ocorrer no século XII, permitiu todas as mudanças ocorridas na Idade Moderna, permitiu o renascimento cultural, que começa no século XV, as grandes navegações. Portanto, esse final de Idade Média é uma época extremamente rica culturalmente, filosoficamente. É isso, pessoal. Não deixem de ver os outros vídeos também dessa semana.